Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. No banner vai aparecer versículo 13, esse é o texto base para a nossa mensagem, mas vamos ler a partir do versículo 11, do 11 ao 13. Em o nome do Senhor Jesus. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Senhor, eis-nos aqui, sedentos pela Tua palavra. Foram maravilhosos os momentos pelos quais passamos já nesse preparativo, nesse óleo do Espírito Santo para amolecer as feridas, como aconteceu com a terapia aplicada pelo bom samaritano. Aplicou naquele moribundo primeiro o óleo e depois o vinho. Então o óleo já foi aplicado sobre as feridas para amolecê-las, e agora o Senhor vai aplicar o vinho. Que a Tua palavra exerça essa eficácia na ferida, nas marcas que as pessoas têm caminhando por esse mundo tão desgraçado. O mundo jaz no maligno. Somos entregues à morte o dia todo. Mas a Tua palavra nos garante que em todas essas coisas nós não somos somente vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então fala conosco, Senhor. Fala poderosamente para que a Tua palavra seja alimento, seja esse vinho que cauteriza as feridas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Uma pessoa me fez uma pergunta essa semana, veio exatamente nesse momento, quando essa pessoa fez a pergunta a respeito da diaconisa Vilma e da Fernanda. Como é que pode existir gente que consegue administrar um momento tão difícil? E aí, na hora, eu lembrei daquilo que eu aprendi desde a classe das crianças. A gente tinha. A minha cunhada Ana chegou na nossa família, foi uma princesa que caiu lá, parece que de paraquedas, e ela nos ensinava. E a primeira coisa que ela nos ensinou, assim, para nós basearmos tudo aquilo que ela iria ensinar a partir desse primeiro degrau. Então, ela colocou isso na forma de poesia. Então, eu quero que vocês todos recitem comigo essa poesia antiga. Daqui a pouquinho a gente tem... Vamos lá. Vamos lá, todos juntos? São três irmãs, são três flores, feitas de raios de luz.
plantou-as entre fulgores a mão santa de Jesus. Uma é a fé, outra é a esperança. Vem a caridade após. Feliz de quem as alcança, vivem sempre junto a nós. São belas como princesas, a caridade é talvez, nesse mundo de incertezas, a mais formosa das três. Fé, esperança e caridade. O apóstolo São Paulo, ele fala de maturidade. Ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas agora cheguei a ser homem. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. E aí ele fala dos três pilares que sustentam a nossa vida: fé, esperança e caridade. A fé, ela, no grego, ela tem o termo pistes, que quer dizer acreditar. Quer dizer um pouquinho mais do que crença. O autor da Carta aos Hebreus, ele, utilizando, logicamente, a língua mais expandida da época, que era o koiné bíblico, ele trabalhou numa limitação que poderia aparecer em pistes, que é somente acreditar. Ele disse, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, ou seja, a primeira milha, creia que Ele existe. Mas não pode parar só nisso. E que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o próprio autor da Carta aos Hebreus, que algumas pessoas supõem que seja Paulo, mas existem outras possibilidades. Por causa do estilo literário, muita gente, muitos estudiosos atribuem a Paulo. Mas ele sabe que a limitação desse termo no grego, pistes, não vai trazer tudo. Já no latim, fé quer dizer fides, ou melhor, fé, na nossa língua, vem de fides, de onde vem fidelidade, de onde vem fidedigno. Então, fé, na realidade, é aquilo que começa não pelo sentimento, mas começa por uma certeza de que existe alguém superior. E meu pai, ele sempre trabalhou nesse lado, não da crença do sobrenatural, dos milagres. Ele sempre trabalhou em cima disso. Ele chegava a alertar a gente, olha, quanto mais milagres acontecer na sua vida, maior a sua responsabilidade perante Deus. A quem muito for dado, muito lhe será cobrado. Então, meu pai trabalhou sempre essa fé do fides, do dever. Então, as pessoas que querem ter fé, elas precisam entender que fé vem primeiro pelo dever. Ela não começa pelo sentimento, pelo acreditar. Eu tenho um compromisso, fidelidade, confiabilidade. Existe uma confiança estabelecida entre eu e Deus e eu. Isso é fides. Começa por aí.
E essa é a fé que dá suporte para tudo que a gente tem que suportar na vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se eu não tiver esse compromisso com Deus, essa relação de direitos e deveres, de deveres e direitos, é assim, é bilateral a questão da fé. Há uma fidelidade, né? Existe uma ação do Espírito Santo fidelizando a minha relação com Deus. Nós, muitas vezes, principalmente no meio neopentecostal, colocamos fé num nível de emocionalismo, de sentimento, pior do que sentimento, de emocionalismo. E muitas vezes a fé, ela passa a ser realmente uma desinteligência emocional. Nós trabalhamos aqui, em 2 sábados totais, com a questão da inteligência emocional. Então, é muito mais do que crer. Então, o autor da Carta aos Hebreus diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas não para por aí, e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, é essa fé, com essa consistência, que vai dar suporte a todas as intempéries, a todos os infortúnios pelos quais irei passar. Ora, ontem eu coloquei um profeta, o maior profeta messiânico, um profeta maior chamado Isaías, que pediu uma língua erudita para falar do Messias, falar da chegada de Cristo. Esse homem morre, ele foi morto, ele foi assassinado terrivelmente, cerrado ao meio. Aí, quando você lê na galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11, cerrados ao meio, você pensa que ele foi cerrado na horizontal. Ele foi cerrado na vertical, colocaram ele de cabeça para baixo, abriram as pernas e passaram um traçador no meio deles. Quem conhece, quem foi da roça, sabe o que é traçador. Muita gente que antes da motosserra usava traçador para derrubar toras. Então, é essa fé que segura. Olha só, quando a gente chega à maturidade, a fé dá essa consistência. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Por quê? Porque eu tenho compromisso com Ele. Já pensou? O grande Paulo sendo decapitado, homem que escreve de uma maneira fantástica tantas epístolas, ele sendo decapitado. O Joãozinho, que era pego de vez em quando com a cabeça encostada ao peito do Senhor Jesus Cristo, escutando as batidas do coração de Jesus. Ele estava já, poderia dizer, já não precisava muita coisa mais, ele já tinha feito muito. E ele é colocado num tacho de óleo fervente. E o Senhor o tira de lá, porque todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. João não morreu no tacho de óleo fervente. Por quê? Porque ainda tinha missão. Todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. Agora vejam, queridos, nós vemos na Bíblia muitos fluxogramas. Aí está um deles. Você vai ver fluxograma
Jesus dizendo, eu sou o caminho, verdade e vida. Isso é um fluxograma. Você vai ver, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso é um fluxograma. É a revelação progressiva do Senhor Jesus Cristo. Então, e aí o Espírito Santo, através de Paulo, coloca. Porque a partir da fé, você vai ter esperança. A fé é o quê? O firme fundamento da esperança. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé me leva a ter esperança. O apóstolo São Paulo coloca a esperança como o primeiro fruto do Espírito. Em Romanos 8, esperança, intercessão e eleição são as primícias do Espírito que são colocadas em Romanos 8. E essa esperança, que é algo que segura a gente. É essa esperança que nos traz alegria. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai em oração. Alegrai-vos na esperança. Então, a esperança traz alegria. Porque se nós entrarmos no desespero, na desesperança, e interessante é algo que o Mário Sérgio Cortella, que esperança não está ligada ao verbo esperar, e sim ao verbo esperançar. O que é uma diferença, talvez alguns estudiosos, talvez algum professor de letras aí, até discorde, mas na questão semântica, você vê a diferença entre esperar por esperar e esperar com esperança, que já não é esperar, é esperançar. Eu tenho esperança. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É isso que sustenta a minha vida. O apóstolo São Paulo diz, e no momento lá, complementar lá com o Rodrigo, nós lemos isso que está em Tessalonicenses. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem tem esperança? Você fica triste, fica. Jesus chorou? Chorou com Maria e com aquelas pessoas. Jesus vendo o choro de Maria, vendo o choro dos amigos de Maria, dos amigos daquela família, ele chorou. Isso é lindo, é o segundo menor versículo da Bíblia, mas que revela um tesouro enorme. O meu Senhor chora. O meu Senhor chora. Ele é solidário comigo. Eu não choro sozinho. Mas se nós choramos com esperança, temos realmente, já no ato das próprias lágrimas, se esperança é a primeira primícia do Espírito, eu já tenho nisso tudo um bálsamo, que é comparado com o bálsamo de Gileade. Esperar é mais, esperar com esperança ou na esperança é muito mais do que meramente esperar.
Então, essa fé, como é um fluxograma, a fé nos leva a termos a esperança. A fé é o firme fundamento da esperança. Mas avançando nesse fluxograma, como flui a partir da ação de Deus, colocando fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, a partir dessa fé que foi colocada em nós através do Senhor Jesus Cristo, eu tenho esperança, e essa esperança me leva não a um eros, que é o amor que diz me dá, o sentimento que diz me dá. Não me leva ao filéu, que é o amor da filantropia. Porque o filéu diz, vamos repartir. Muita gente, vocês estão vendo aí, você vai ver na palavra caridade. Alguns no texto que estão lendo aí, está vendo caridade. Só que caridade não é a caridade que nós temos por aí. A caridade que nós vemos no meio dos seres humanos é a caridade da filantropia. Que é composta dessa maneira a palavra, filéu mais antropos, ou seja, é um amor praticado, é um sentimento de homens, de seres humanos, amor ao homem, filantropia. Só que eu amo quem me ama, eu cumprimento, eu saúdo quem me saúda. Se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis demais? Se amardes somente os que vos amam, o que fazeis demais? Isso é filéu. Mas por aí afora existem as entidades de caridade que precisam o quê? De troca. Que precisam de uma recompensa. Aí já deixou de ser esse sentimento que é algo que vem da essência de Deus, que é o amor. Esse sentimento chama-se ágape. Enquanto Eros me diz, me dá, o filéu diz, vamos repartir, o ágape diz, eu dou. É esse sentimento. Então, esse sentimento só virá para nós a partir da fé e da esperança. Sem isso, ele não vem. O amor que não busca, olha só, sofredor, benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. É bom lembrarmos que no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, o apóstolo São Paulo, que no capítulo 12 tinha feito uma exposição magnífica sobre os 9 dons espirituais, ele conclui esse capítulo dizendo, a partir de agora, ademais, vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, mais excelente. E aí ele começa a falar do amor. Paulo, sem meio, pentecostal, neopentecostal que está cultuando nesse momento, presta bem atenção. O amor é superior aos dons.
Os dons são necessários aqui, enquanto a igreja está trabalhando. Olha o que é. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, você vai ver que existe esse próprio texto aqui, do versículo 2, diz, ainda que tivesse toda a fé, você vai vendo que existe uma crescente, uma evolução na vida da pessoa. Fé, esperança, amor. Isso é amor que suporta. Isso é amor que se sustenta nas mais difíceis situações. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, e aí, essas 3 colunas, esses 3 pilares, têm dado sustentação para muitas pessoas. Se não fosse esses 3. A gente fala que Deus trabalha muito com tripés, né? O homem era inicialmente um ser sustentado existencialmente por um bipé. Ele era um ser biopsíquico. Aí Deus olhou e disse, não está bom. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Então, Deus faz com que a sua criatura passasse a ter a sua existência sustentada por um tripé biopsicossocial. E você vai ver que o Senhor trabalha com esse número 3 muito. E aí você vai entender porque a maturidade cristã é revelada por fé, esperança e amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses 3, mas o maior desses é o amor. Por que é o amor? Porque a fé é coisa que se espera, mas nós já vamos estar lá, então não vai necessitar mais fé. Esperança é de estar lá, mas nós já estamos do lado de lá. Então, a fé e a esperança não vão entrar no céu. Não fique ofendido com o que eu estou falando, isso aqui está na palavra. Tem gente que fala, nossa, o pastor falou que no céu não tem fé. Ora, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, a fé é o firme fundamento da esperança. Então a esperança no quê? Na Nova Jerusalém, na volta de Cristo, tantas coisas, mas já estaremos lá. E o que vai permanecer? Lá, o amor, porque o amor é a essência de Deus. Deus tem a sua essência composta com 3 aspectos. Deus é luz, Deus é espírito e Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Aquela canção linda que era cantado pelo João Alexandre. Muito bom. O amor é a essência de Deus. Então, que todos nós, hoje, tenhamos a certeza, a explicação, o diagnóstico está aí. É de quem passa por dificuldades terríveis. A gente que passou por momentos tão difíceis, minha família passou por momentos tão difíceis, perder
10 pessoas em acidentes e chegamos a ser acusados assim de pessoas frias, geladas, porque no velório a gente se comportava com uma certa tranquilidade. Não só eu, mas toda a minha família. Mas o diagnóstico está aí: fé, esperança e amor. Amém? Vamos cantar? Que tem insegurança, né? Por quê? Porque ele projeta a sua relação com as pessoas na sua relação com Deus. Eu te perdoo, mas da próxima, aí você ora assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, olha a besteira que você está fazendo. Deus não trabalha assim. O amor de Deus é incondicional, é o ágape. É o amor, não é o amor porque eu te amo, porque você vai todo dia de culto, você chega 10 minutos adiantado. É porque você anda bem vestidinho. Não é isso. Deus, o amor de Deus, amor que ele queria, o sentimento que ele queria em Pedro, que naquele momento ele não conseguiu, foi o ágape. Agora, Pedro alcançou o ágape depois, lá do Pentecostes. Então, para você ter esse amor como sustentáculo da sua vida, você tem que ver Deus como Ele lhe ama. Graça é favor imerecido. Mas tem gente que, quando não tem o mínimo de merecimento, fica insegura. Eu preciso fazer alguma coisa para eu me sentir alcançado pela graça. Não é assim. Não é assim que Deus trabalha. Eu fiquei maravilhado esses dias que aquele filho que saiu de casa, pegou toda a sua parte na herança, pegou seus direitos de filho, levou, torrou tudo, fez besteira, se prostituiu, fez tanta coisa errada e depois perdeu todos os amigos porque não eram amigos verdadeiros. E aí o único emprego que ele conseguiu foi de apacentar porcos. E aí ele está lá refletindo na sua situação. Ele fala assim: os empregados do meu pai têm uma situação muito melhor do que a minha, muito melhor do que a minha. Qualquer empregado do meu pai tem uma situação muito melhor do que a minha. Eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar e pedir pelo menos um emprego para ele. Vai ser muito melhor do que ficar aqui apacentando porcos. E aí, o que é lindo, gente, é isso. Quando ele chega, o pai, para argumentar com o seu filho mais velho, ele diz assim: porque esse meu filho, ele não deixou de ser filho com tanta besteira que ele fez. Ele não deixou de ser filho, porque esse meu filho estava morto e agora reviveu. Meu querido, minha querida, não deixe mais Satanás buzinar no seu ouvido, na sua audição espiritual, de que Deus não lhe ama. Deus lhe ama. O amor de Deus é um amor
que dá sustentação para a nossa vida. Ah, se não fosse o amor de Deus. Então, esse tripé, essas três colunas, esses três pilares, fé, esperança e amor, farão com que você suporte tudo, tudo. A fé, cujo autor é Jesus, a esperança, que é colocada pelo Espírito Santo, e o amor do Pai. Você recebe a bênção apostólica quando é ministrada de maneira correta, é assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, porque tudo começa com a graça. Tem alguns que se equivocam, colocam o amor do Pai. Não tem problema, mas a graça do Senhor Jesus nos leva ao amor do Pai. E é também a consolação do Espírito Santo. Então, eu sei que Deus falou com muitas pessoas. Procure, nesse instante, se sentir alcançado pela palavra de Deus. A fé que faz a diferença na sua vida. Então, já estamos na parte da tarde. Que essa sua tarde seja uma tarde de alegria, de firmeza. Você não sabe o que vai acontecer na segunda-feira? Você não sabe, mas Deus já está na segunda-feira, pode deixar. Deus já está na segunda-feira, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor, a Tua palavra foi exposta. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela é a nossa alimentação. Ela é a nossa sustentação. Então, que todos os teus filhos que foram alcançados por essa reflexão da manhã e início de tarde desse teu santo dia, possam se sentir fortalecidos, alimentados pela tua palavra, que toda tristeza, angústia, ansiedade, insegurança, todo medo tenha sido retirado das mentes, dos corações, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o teu filho levante a cabeça, pare de andar cabisbaixo pelos cantos da vida. E ele sabe que é com ele que o Senhor está falando, ó Deus. Em nome de Jesus, que o teu filho mude a sua postura, a sua atitude diante das adversidades. Não é para andarmos cabisbaixos que o Senhor nos dá tantas palavras, tantas coisas que são distribuídas no momento da manifestação da tua glória. Não é para que continuemos andando tristes, cabisbaixos, encostados pelos cantos da vida. Em nome de Jesus, levanta o teu povo. Como o Senhor disse a Moisés, o Senhor continua dizendo a todos nós, ministros teus: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Que todos marchem, avancem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos